Eu tive que superar muitas dificuldades, mas sempre impondo o meu trabalho, impondo a maneira de dizer, não é jogando goela abaixo, mas criando situação. A Ponte tem que pensar muito no futuro da Ponte. A Ponte não pode ser um clube que tenha jogadores que não tenha compromisso com o clube. E a partir do momento que você tem que fazer um acordo ou outro para trazer um jogador, você tem que trazer outro, você perde competitividade. Porque muitas vezes o jogador chega na Ponte sem conhecer quem comanda, com promessa de quem não vai viver aqui no dia a dia que ele vai jogar. Que ele vai ter a oportunidade dele. A oportunidade não se cria lá de fora. A oportunidade se cria aqui dentro. Eu contei um episódio que hoje eu repito. Teve um jogador que eu fiquei sabendo dele no Sub-23. O Ivo é a pessoa que me dá essas coordenadas, né? Levei ele para treinar. Não, tá no 23, tal, levei, tal. Ele chegou um dia atrasado 1 hora, chegou outro dia atrasado meia hora, eu mandei voltar. E ele me procurou para falar comigo, olha, eu não estou entendendo, porque eu vim aqui para jogar na equipe profissional, não no Sub-23. Eu só falei para ele, só que não me avisaram. Ninguém me avisou. E aqui, você entende, quem define isso sou eu. Aqui quem define isso sou eu. Eu entendo o clube, eu entendo todo o processo que o clube teve que passar no passado recente, mas a partir do momento que eu cheguei, eu sempre tentei colocar isso para o clube. Eu não fiquei dono, não sou dono do clube, eu sou um cara muito tranquilo. Mas por que eu falei que estava sendo um trabalho mais difícil? Por causa disso. Não era só questão técnica, era questão de comprometimento. Era questão de que você olha para trás, você tem hoje aí não sei quantos jogadores fora da relação. Você está entendendo? Você acha que não teve jogador desse que nem entrou aqui no campo, que chegou para mim e falou, por que eu não estou? Não está porque eu não quero. Vai embora. Vai embora, não vai sair, não vai ser aproveitado. Pode procurar quem você quiser. Não é fácil. Porque muitas vezes as pessoas acham que a gente chega dando grito, impondo. Não. Eu conheci o processo da Ponte, eu estou vivendo o processo da Ponte, mas eu não me sujeito a nada para me ser treinador da Ponte. E o clube me dá essa liberdade. O presidente me dá essa liberdade. A gente tem uma relação boa com o clube, tem uma relação boa com os jogadores. Quando eu conseguir conscientizar os jogadores que eu quero estar aqui trabalhando com eles, aí a coisa fluiu. E para fluir isso, foi uma reunião, que eu vou ser muito sincero, pesada. Pesada. Foi uma reunião dura. Mas o que é o mais importante? Que os jogadores aceitaram e vieram à luta. Isso que para mim é importante. Porque eu sou um gerenciador de sonhos. Então eu crio o sonho. Agora, quem executa são eles. Então a minha função aqui na Ponte é isso. Por isso que o meu trabalho estava sendo muito difícil, porque eu não via coesão no ambiente. Você entende? O ambiente era dispersivo. Você está entendendo? Um jogador... Eu só vou ser muito sincero para vocês. Teve jogador que eu deixei sem treinar de manhã, que à tarde o empresário dele estava aqui procurando o presidente, por que o jogador não está nem treinando? Ei, eu estou sendo sincero para vocês, estou contando para vocês a realidade. Aí o presidente falou, velho, o presidente falou assim, ó, com esse aí, o seu jogador que resolva. Estou sendo sincero. Se você deixar um jogador fora de treino, e eu com 40 e tantos jogadores, você imagina bem, aí eu deixo o jogador fora de treino, ele vai lá procurar o empresário dele, achar que o empresário dele vai vir peitar quem comanda? Muito longe disso. Por isso que estava difícil. Essa coesão, a participação do presidente, com a direção, com o apoio que eu tenho no dia a dia de Nenê, do Ricardo, do Kiko, né, que hoje está emocionadíssimo, esse belo e competente profissional, por causa da rivalidade dele, né? Então foi criando essa situação. E eu acho que hoje a Ponte está num caminho legal, né? Nós gostamos hoje de não perder, nós gostamos hoje de competir, nós não tivemos bem no jogo de Brusque, eles sabem disso, eles sabem o que nós conversamos no intervalo do Brusque, após o jogo do Brusque, só que na semana eu não falei nada do Brusque, nada das nossas ações do Brusque. Visamos o Guarani, falei uma vez sobre o clássico, mas ontem à noite, no vídeo do adversário, aí eu bati fortemente. E essa questão de você não ter jogador expulso, mental. Eu trabalho muito nesse sentido. Hoje até terminei uma palavra, uma frase que todo mundo usa, clássico. Um clássico. Você tem que ter cabeça fria e o coração fervendo. Isso é clássico. Isso é clássico. E clássico não se joga, clássico se ganha. Eu terminei a minha palestra hoje falando principalmente essa, clássico não se joga, rapaziada. Clássico se ganha. E para ganhar, nós vamos ter que lutar muito, porque
e nós vamos enfrentar um grande adversário que, na minha visão, está crescendo, mesmo sabendo que vai ser uma caminhada difícil para nós ainda e a caminhada difícil para o Guarani. Hélio, eu gostaria que você falasse a respeito da alteração do Richelli, né? Você colocou ele no lugar do Naldi, depois tirou o Richelli no segundo tempo também. Por que a alteração? E o aspecto da torcida aqui, que lotou o Majestoso, derby, a torcida comprou a briga. Foi emocionante a torcida. Antes do jogo eu fiquei na minha sala passando vídeo para os meus amigos, passando vídeo para companheiros que eu tenho, que eu devo muito no futebol, do privilégio de estar chegando num clássico, com uma torcida fazendo uma festa como a nossa torcida fez. Eu coloquei o Richelli porque eu não queria perder a característica de jogo nossa. 1 minuto o Richelli tomou cartão amarelo. Eu conheço o Richelli desde os 17 anos. E no segundo tempo, em 3 encaixes, ele demorou a encaixar e eu fiquei preocupado com o cartão. Mas eu também achei que nós podíamos dar mais profundidade no jogo. O Nicolas faz bem esse lado esquerdo. E aí nós optamos. E o Alisson, nunca a preocupação que eu tinha, porque o Alisson, ele não tem terminado todos os jogos. Então ele é muito impulsivo, né? Muito intenso e muitas vezes se perde. E aí você pegar um jogador daquele contra o Guarani e posicionar ele como segundo, que inclusive é a origem dele. Mas ele abre muito, ele sai muito do posicionamento. Mas o que foi importante, a transição de jogo do Fecim com o Norberto, porque o Norberto, inclusive, ele gosta muito de jogar com o Fecim, que tem um jogo picotado, como a gente fala. Essa entrada do Norberto, lucidez, o Fecim do outro lado dando também lucidez, criando dificuldade para o lateral esquerdo do Guarani, que é um canhoto e bom jogador, uma surpresa agradável, bom jogador. Dificultar ele marcar por dentro. Inclusive o gol foi assim, o Fecim saiu de fora, ele não conseguiu entrar com o Fecim porque ele é um canhoto, e o Fecim teve a felicidade de fazer o gol. E a gente pensa o jogo para o melhor. Então a partir daquele momento eu tive que mexer no Richelli e no Amaral, que estava sentindo o próprio vestiário. O Amaral já estava com uma pequena dor, mas ele estava tão bem no jogo que nós resolvemos manter. E eu gosto de falar aqui publicamente para jogadores, para todo mundo saber como é que é a relação. Moisés já teve saindo, Moisés já teve niilista, Moisés colocou uma vez um tempo na cabeça, o professor não gosta do meu futebol. O Moisés foi uma das pessoas que eu tive que conversar, que eu tive que dar você entende? E falei para ele, para mim é todo mundo igual. Você hoje, ele saiu de uma cirurgia, ficou 40 dias com artroscopia, nos ajudou bastante e vai continuar nos ajudando. Aqui tem isso, é meritocracia. Mereceu durante a semana, mereceu estar dentro do grupo, fatalmente estarão. Parabéns pelo resultado. Obrigado. Com a vitória de hoje, dá para falar que de agora em diante a pressão em cima da Ponte Preta vai ser menor, já que o time está numa caminhada legal para garantir a permanência na Série B. Enfim, dá para falar isso, mas é muito cedo ainda tem muito trabalho pela frente. Eu acho um pouco cedo, porque eu olho muito para trás. Eu sempre falo, olho para trás, que eu falo em termos de tabela de classificação. Para trás na minha vida eu não olho, não. Você entende? Quanto mais times nós colocarmos atrás da gente, é sinal de mais estabilidade na competição. Então, por exemplo, se a gente for ver os resultados de ontem e o resultado do Vasco, não foram bons para nós. Não foram bons. Por quê? Aumentou a linha que dá descenso, né? Então, nós iniciamos o jogo, se eu não me engano, com 5 pontos atrás, 4 pontos na frente, ou 5 na frente do 17º. Não é isso? Quer dizer, com 3 pontos, o 17º já tinha jogado. Com 3 pontos, nós fomos para 7. Então, eu acho que nós temos que estabilizar mais o nosso aproveitamento fora de casa. Nós já temos um jogo dificílimo fora de casa. Melhorar esse aproveitamento e fazer prevalecer o que nós não conseguimos fazer fora de casa no primeiro turno. Primeiro turno nós jogamos bem, mas não ganhamos do Bahia. Jogamos bem, mas não ganhamos do Sport. Jogamos bem contra o Vasco, aí nós ganhamos. Jogamos bem contra o Cruzeiro e não ganhamos. Eu quero trazer essas decisões para dentro de casa, porque aí sim, se nós fizermos prevalecer mando de campo com esses adversários que estão lá na frente, fatalmente a gente vai chegar aí a uns 48, 50 pontos, que é o nosso sonho, que é o nosso objetivo, mas é por etapa. Nós temos jogo a jogo e a gente vai trabalhar assim. Hélio,
Você vai? Pode ir, né? Hélio, boa tarde, parabéns pela vitória. Obrigado. Em 9 dias, no intervalo de 9 dias daqui pra frente, a Ponte tem o Novo Horizontino, o Bahia aqui e a Chapecoense, né? O Novo Horizontino e a Chapecoense fora de casa. Eu queria que você projetasse esses 3 jogos, essa sequência, em um curto período de tempo, porque vai ter pouco tempo para treinar, né? Até porque tem uma viagem para Novo Horizonte e também para Chapecó. Então, esses 3 próximos jogos aí, vendo que a Ponte Preta está muito melhor agora na competição. A primeira coisa que eu fiz hoje foi mexer um pouco na programação. Achei o jogo muito pesado, o desgaste muito grande. E muitas vezes você descansa o jogador em casa e muitas vezes você descansa o jogador junto com você. Nós optamos, junto com a comissão técnica, de descansar os jogadores em casa. Eu tirei o treino de amanhã. Nós tínhamos um treino de recuperação amanhã. Nós tiramos esse treino para eles recuperarem em casa, um domingo, daqui a pouco um almoço com a família é melhor do que ele ir lá e fazer crioterapia, fazer todos, né? Então é um processo que a gente usa e eu sempre discuto muito isso com a minha comissão técnica. E a gente vai fazer um treino para o jogo do Novo Horizonte. E depois nós vamos ter uma condiçãozinha um pouco melhor para trabalhar o jogo do Bahia, porque vai ser de quinta a quarta, o jogo do Bahia, né? Quinta a quarta. Aí nós vamos ter essa condição. Eu não vou falar dos 3 jogos. Eu falei para ela agora etapa por etapa, eu vou por etapa por etapa. Nós precisamos somar pontos fora de casa, nós precisamos referendar mesmo esse momento, você entende? Que está de equilíbrio. Nós precisamos desequilibrar positivamente. Desequilibrar positivamente é você ir lá e fazer uns 3 pontos contra o Novo Horizontino, que eu sei que é muito difícil, é uma bela equipe. Então eu vou por etapa. Nós vamos para esse primeiro jogo e eu quero sim fazer o jogo do Bahia aqui como o jogo do Vasco. Isso agora para os cariocas não acharem ruim, né? Nós não podemos aceitar que a torcida do Bahia seja maior do que a torcida da Ponte Preta no jogo nosso contra a Ponte Preta. Né? Todo mundo meteu a boca em mim, porque todo mundo que eu falo, né? Porque eu falei, eu criei confusão. Só falta eu estar dirigindo a Ponte Preta e vou jogar contra o Vasco e vou falar para eles, não, que a torcida do Vasco venha, né? Todo mundo vem da torcida do Vasco e a torcida do Ponte Preta fica em casa. E a torcida da Ponte Preta foi predominante naquele jogo e importante. E hoje, predominante pelo um grande problema, né? Porque aí foge da gente do futebol, você ter torcida única, isso tudo não é nós que queremos isso, mas a torcida fez prevalecer o mando de campo e nós temos que ir no embalo da torcida. Eu acho que a torcida já abraçou o time, a torcida sabe qual é o trabalho, a torcida já tem confiança no que se faz e nós que temos que passar mais confiança para o torcedor com boas ações, com bom comprometimento. Tudo bem? Tudo bom, Parabéns pela obrigado. vitória. Eu quero aproveitar 2 ganchos, né? O primeiro gancho da pontuação. A Ponte hoje chegou a 32, abriu 7 do Z4, a maior vantagem desde que o campeonato começou. Qual que é o sentimento que você sai daqui hoje, com a festa que a torcida fez, venceu o Guarani, que é o principal rival da Ponte, se vendo cada vez mais livre da zona de rebaixamento, que tem assombrado, entre aspas, a Ponte desde o início da competição? E se você me permite um outro gancho, eu sei que seria uma pergunta só para cada um, você comentou de meritocracia, né, de jogadores trabalhando, mostrando o treinamento também para poder jogar. O da Silva é um jogador que sempre tem figurado, pelo menos dentro dos relacionados, no banco de reservas, mas ele não entra em campo desde o jogo contra o Grêmio. Algum motivo específico? Olha, os 2 jogos, depois do Grêmio nós tivemos 3 jogos, né? 3 jogos. O Grêmio entrou bem. Opção minha, vou ser muito sincero, opção minha. Eu até abri mão do Eliel nesses jogos, você entende? Porque eu acho assim, que o Eliel fez mais gols ontem, faz gol de tudo quanto é jeito, mas a gente tem que ter um cuidado. Você colocar um volante de 17, 18 anos é uma coisa, você colocar um atacante é outra, né? O da Silva me oferece uma características bem diferentes. Inclusive o da Silva foi muito importante para mim nos treinamentos táticos, porque eu também trabalhei com o Genilson no jogo e com o Careca, de iniciar. Então, em todos os trabalhos táticos meus, o da Silva foi esse jogador, para tudo aquilo que eu estava preparando, né? E o da Silva foi um jogador que chegou aqui extremamente fora de forma, absurdamente fora de forma, você entende? Nós colocamos ele em condições de jogo, né? Um percentual altíssimo, e ele comprou a briga. Ele hoje tem um percentual que nós aceitamos, ele tem qualidade, mas é um jogador que a gente nós optamos por outra situação. E até vale lembrar, teve um jogo dentro de casa, que foi contra o Operário, que eu podia ter iniciado com ele, mas eu preferi um ataque móvel, com mobilidade, com o Nicolas por dentro, que eu particularmente vejo que no futuro o Nicolas não vai ser beirada, o Nicolas vai ser centroavante. Já falei isso para ele, já discuti isso com ele, né? Mas eu optei e ele foi muito bem no jogo. É questão de opção, você entende? Mas ele tem mérito de estar sempre relacionado, ele tem méritos para estar sempre relacionado, como outros aí. E o sentimento que você viu? Olha, o sentimento é de que, quando eu aceitei vir para a Ponte Preta, eu não imaginava mais trabalhar no futebol paulista. Porque eu nunca, vou ser muito sincero, nunca fiz questão de trabalhar no futebol paulista
de um tempo para cá, porque, sabe, perdeu um pouco uma coisa. Hoje é muito time de empresas, hoje é time que não tem cobrança. Eu gosto de cobrança, sabe? Infelizmente nós temos, por exemplo, morreu um pouco aquele comercial que cobrava, que era uma loucura, aquele, né, o Botafogo de Ribeirão, aquela coisa que a Ponte vivia. Eu acho que andou perdendo um pouco. E eu gosto de trabalho a longo prazo. Eu não faço contrato de 3 meses, de 4 meses. Não tem por que eu fazer contrato de 3 meses, 4 meses. E agora que os times paulistas fazendo muito bem feito, estão trabalhando no segundo semestre para ter calendário. Ituano passou a ter calendário bom. Fatalmente o Mirassol vai ter calendário bom. Aí sim, o mercado, o Novo Horizontino também foi recente, aí o mercado fica bom. E eu achei que eu não trabalharia mais no futebol paulista, recebi o convite, fiz algumas, sabe, um pequeno sacrifício ali, questão financeira aqui, porque eu falei, poxa, é uma oportunidade de fazer um trabalho num grande centro, uma equipe que pesa, que a camisa pesa, sabe, e que tem cobrança, porque os arrependimentos que eu tenho na carreira foi de ter trabalhado em alguns clubes que não tinha cobrança nenhuma, você entende? Alguns clubes que você pedia o jogo, você saía na avenida de uniforme, os seus jogadores só olhavam assim e falavam, pô, mas não tem nenhum chato para xingar ali, gosto de cobrança, gosto disso. Quando a torcida cobrou muito de mim, quando a opinião pública cobrou muito de mim, só me motivou porque eu acho que eu tinha muito o que fazer, né? E a esperança minha era chegar a um ponto desse e manter e melhorar. Nós temos que melhorar. Isso não me satisfaz. Nós temos que melhorar. Nós não podemos gostar de perder. Então, a minha alegria é eu estar tendo essa chance. E o privilégio de ser na Ponte, né? Com todos os problemas, porque a Ponte tem todos os seus problemas normais de um clube de futebol. Você entende? Mas a gente consegue, graças a Deus, eu consigo muito isso, sabe? Eu consigo, dentro da minha maneira de ser, ter um valor muito grande e dar um valor muito grande para as pessoas que trabalham comigo, as pessoas mais simples que trabalham comigo. Antes de eu cobrar qualquer coisa minha, que o clube esteja, por exemplo, devendo, uma coisa ali, outra, eu cobro para os meus profissionais. O presidente sabe como é que eu sou. Hélio dos Anjos pode ser o último. Vamos resolver a vida de todo mundo, você entende? Nunca, o dia que eu estou aqui, precisei entrar na sala do presidente para cobrar. Sabe por quê? Porque eu sei das dificuldades e eu sei que tem jogadores, tem pessoas que também estão nessa dificuldade. Comando, meu irmão, é exemplo. Comando tem que estar por cima dessas situações. As pessoas têm que saber que quem está ali, você entende? Não está só delegando ordem, está criando ambiente. Eu acho que esse ambiente aqui é muito bom, é muito, muito legal. E tomara que a gente melhore esse ambiente com vitórias, porque futebol só tem uma coisa. A única coisa que vale no futebol é vitória. Futebol não é qualquer coisa. Ganhar não é qualquer coisa. É a única coisa. Por isso que nós estamos felizes hoje. E ainda mais quando se ganha de um rival, né? Que peso tem, né, para a sequência da competição, Hélio? Peso total. Peso total. Nós temos que ser muito sinceros. A rivalidade é muito grande. Então, eu não posso ser demagogo e falar que nós não estamos felizes aqui de saber que o Guarani, você entende? Eu falo feliz, eu falo a Ponte Preta, tudo, que o Guarani hoje, de 13 jogos, está sujeito a necessitar de 8 vitórias. Você está entendendo? Então, para a rivalidade, para essa loucura que é aqui, então você imagina bem, foi o discurso deles, todo mundo falando, as pessoas do clube. Quer dizer, então, o peso é muito grande. O peso é tão grande, você entende, que eu quero passar a tarde toda com meus jogadores. Eu falei para eles, nós vamos passar a tarde toda juntos, porque nós precisamos um pouco de dar uma relaxada, porque a vida é difícil. E a Ponte sofreu muito nos últimos anos, eu sofri já com aquele descenso do Paulista, e a gente tem que estar sempre animados para o próximo, e o próximo é difícil, que é o Novo Horizontino. Maravilha, gente. Um churrasquinho. Bater um papo. Valeu, gente. Valeu, gente. Professor, Sim. primeiramente, parabéns pela vitória hoje. Obrigado. Uma coisa, semana passada entrevistei o Ribamar, perguntei para ele quem que deveria ser o treinador da seleção brasileira depois que o Tite sair. Ele respondeu Hélio dos Anjos. Queria a sua opinião. Você quer minha opinião? Sim. O Ribamar é um filho querido, e aí ele está protegendo o pai dele, ele está dando força para o pai dele. Mas fala uma coisa assim, que está nos alegrando a todos dentro do clube. A maravilhosa recuperação do Ribamar. É incrível, porque tendão de Aquiles não é fácil. O Ribamar, dia 5, só por causa do médico que o operou, que só dá o ok dia 5 em São Paulo. O Ribamar, hoje,
a gente já tem uma dúvidazinha de colocar ele no grupo. O Ribamar é um querido, e o Ribamar, foi uma surpresa, porque o Ribamar vendia uma imagem, todo mundo vendia uma imagem do Ribamar, que era um cara desleixado, que era um cara qualquer, que era isso. A gente via de longe, de perto, nos fez muita falta. Desde quando machucou, eu falei, olha, esse jogador vai fazer falta para a Série B, mas eu tenho certeza que uns 10 joguinhos aí ele vai estar à disposição. Obrigado, Ribamar.